Meus irmãos, estamos no dia 29 de fevereiro, sábado, tempo da quaresma. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje no Evangelho Jesus chama um cobrador de impostos que tinha uma fama de pecado, uma fama impura, e as pessoas, então, muitas vezes até tinham uma certa rejeição com essas pessoas. E vejam quem Jesus chama para fazer parte do seu grupo de discípulos: um pecador, um impuro, um cobrador de impostos. Então significa dizer que realmente, quando nós entendemos a nossa situação de pecado, essa situação de pecado não é motivo para não nos aproximarmos ou sermos vistos por Jesus e poder fazer alguma coisa por Ele. Quanta gente que diz assim: eu não vou para a igreja porque se eu for para a igreja, o teto da igreja vai cair na minha cabeça de tanto pecado que eu tenho. Pode até ser que você tenha pecado, mas essa frase que você de repente diga possa ser uma espécie de resistência da sua parte, não da igreja e da misericórdia de Deus, para que você possa ter o perdão que você precisa e dar continuidade à sua vida espiritual. Portanto, hoje o Evangelho, onde Jesus chama Levi para poder ser seu discípulo, nos faz pensar também, você que está agora escutando esse Evangelho, você que conhece pessoas que aparentemente possam dizer assim: aquele ali na igreja nunca, porque ele tem essa vida, porque tem isso, porque tem aquilo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a misericórdia de Deus, ela é infinita. E como ele próprio diz aqui no Evangelho, os médicos, os que são sadios, não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores para a conversão. É realmente isso, meu irmão e minha irmã. Não é que a gente deva ficar somente olhando e deixando passar, pensando que a causa da nosso pecado, eu sou impedido de ir à igreja, não vou à igreja, e assim por diante. Não. Eu, com a minha situação de pecado, posso ser chamado por Deus, posso ser chamado para poder experimentar a sua misericórdia, poder experimentar o seu amor, poder experimentar a sua graça presente na minha vida. Então pensemos no dia de hoje: quais são os pecados que eu tenho? Quais são os pecados que eu pense possam impedir-me de poder ir à igreja, me confessar, pedir o perdão de Deus? Quais são esses pecados, portanto, meu irmão e minha irmã, que podem fazer ou me impedir de fazer tudo isso, de receber essa misericórdia do Senhor? Faça esse exame de consciência e se sinta abraçado e acolhido pelo Senhor, independente do que você tenha feito. E concluo com uma frase de Santa Teresinha, em que ela dizia: ainda se me pesassem na consciência todos os pecados possíveis de cometer, mesmo assim, eu ainda iria com o coração partido de arrependimento aos braços de Jesus, porque eu sei o quanto Ele ama o Filho pródigo que a Ele retorna. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.